Boa tarde, quinto ano. Hoje a nossa aula de ciências vai falar sobre o sistema urinário. Mas o que é a urina? E como ela é formada? Qual a sua importância para o organismo? Então, vocês já pararam para pensar nessas perguntas? Vamos descobrir as respostas dessas perguntas e muito mais nessa aula. Para começar, ao longo do nosso desenvolvimento, aprendemos a controlar alguns mecanismos do corpo, como a micção, ou seja, a eliminação da urina. A filtração do sangue. É importante lembrar que o sistema urinário trabalha em conjunto com o sistema circulatório. A urina é mais que eliminação do excesso de água ingerida. Ela também serve para eliminar do sangue os resíduos produzidos pelas células. Essas são tóxicas e precisam ser expulsas do nosso corpo. Isso ocorre pelo processo de filtração que é realizado pelos rins. Então, as células elas produzem resíduos ou substâncias tóxicas e precisam ser expulsas ou eliminadas do nosso corpo. Isso ocorre pelo processo de filtração realizado pelos rins. Os nossos rins têm um formato parecido com um grão de feijão. Então, tem uma imagem dos nossos rins. Composição do sistema urinário. Então, o nosso sistema urinário ele é composto por rins, 2 rins, artéria renal, ureteres, bexiga urinária, ureta e a veia renal. Então, os rins são esses 2 órgãos com formato de grão de feijão. A veia renal está representada aí em azul. A artéria renal representada em vermelho. Os ureteres são 2 tubos que ligam os rins à bexiga. E a bexiga é essa bolsa, esse órgão em formato de bolsa. E a uretra, esse canal que faz a saída do xixi da bexiga, da urina da bexiga. Você sabia? Você sabe localizar a posição dos rins em seu corpo? Coloque as 2 mãos juntas nas costas e na altura da cintura. Afaste-as, cada uma para um lado, cerca de 1 palmo. Os rins estão localizados nessa região. Então, aí tem a imagem dos rins, ficam mais ou menos nessa região. Funções do sistema urinário. Então, o sistema urinário tem basicamente 2 funções: extrair e eliminar toxinas do corpo e realizar o controle da quantidade de líquido e de sais minerais do organismo. Esse processo é chamado de osmorregulação. Esse processo é tão importante que se o sistema urinário não faz esse processo, o ser humano pode chegar até a morte por conta que sofre uma intoxicação generalizada do sangue e do corpo. Como se forma a urina? Primeiro, o sangue cheio de resíduos produzido pelas células chega aos rins pela artéria renal. Segundo, o sangue é filtrado pelos rins e retorna ao sistema circulatório pela veia renal e é distribuído por todo o corpo. Terceiro, as substâncias tóxicas que precisam ser eliminadas ficam retidas nos rins e são misturadas em água, formando a urina. A urina é enviada para a bexiga pelos ureteres. O papel dos órgãos que participam do sistema urinário. Então, primeiro eu coloquei aqui os rins. Os rins filtram o sangue e controlam a quantidade de água no organismo. Então, essa é a função do rim. Os ureteres são esses 2 tubos que ligam
os rins, a bexiga, e eles são responsáveis por conduzirem a urina até a bexiga. A bexiga urinária, esse órgão aqui do lado, ele é um órgão musculoso em forma de bolsa. Sua função é armazenar a urina. Conforme vai enchendo, seu formato vai mudando, então ela vai se expandindo. Pode armazenar cerca de 800 ml de líquido em um adulto. Quando fica cheia, nervos situados em sua parede muscular enviam mensagem para o cérebro, que envia um comando para os músculos da bexiga contraírem e o esfíncter relaxar. O esvaziamento ocorre quando a bexiga contrai e o esfíncter relaxa. O esfíncter é um músculo de controle voluntário, então ele é controlado pelo sistema nervoso, pelo nosso cérebro. Aí, outro órgão que faz parte do sistema urinário é a artéria renal, que a função dela é trazer o sangue para ser filtrado. A veia renal, que transporta o sangue filtrado de volta para o corpo. A uretra, que elimina a urina. Então, a uretra vai eliminar a urina do corpo. Curiosidades. Quando você transpira muito ou ingere pouco líquido, os rins produzem um volume menor de urina, além de ser mais escura, concentrada, isto é, com menos água e mais resíduos. A cor da urina pode apresentar alterações dependendo da quantidade de líquido ingerido. Uma grande ingestão de água torna a urina mais clara, o contrário torna-a mais escura. Algumas doenças, medicamentos e até alguns alimentos, como a beterraba, podem causar mudanças na cor da urina. Então, a urina da gente muda de cor. Uma urina saudável tem a cor amarelo clara, e ao eliminá-la você não sente dor. Então, é uma das características que o sistema urinário está funcionando direitinho. O nosso organismo perde água para o ambiente de diversas formas, pela urina, suor, expiração e pelas fezes. Pela transpiração, perde cerca de 100 ml, urina 1.400 ml, fezes 100 ml, expiração 350 ml. Essa quantidade de água perdida pode variar em razão da idade, do sexo, do tipo de alimentação, de atividades exercidas e de certas doenças.